primeira sessão da primeira reunião do Tribunal do Júri da comarca Delvito Alves da Silva. Vai ser submetido a ré capitu pelo crime de adultério. Que entre o júri. Está formado o conselho de sentença, farei a exortação legal e vocês respondam assim prometo. De pé. Mão direita levantada, erga a mão direita. Em nome da lei, convocito-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e dos ditames da justiça. Prometo. Pode ser. Promotoria? Como promotor dessa causa, quero aí, bom dia a todos. Quero cumprimentar o advogado de defesa, o senhor excelentíssimo senhor juiz. Que nós todos possamos ter um julgamento concreto, um julgamento ético, que seja nos ditames da verdade. Meu nome é Bruno de Oliveira Rocha, promotor ou advogado de acusação, podem chamar como quiser. Pode chamar. Senhor oficial, por favor, chamar a prima Justina ao tribunal. Fala mais alto. Cadê a Bíblia? Em nome da lei, convocito a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Justina, você em algum momento se opôs ciumenta, egoísta ao relacionamento de Capitu e Ventinho? A pouco da morte. Escobar. Após a morte de Escobar, Capitu se mostrou muito desolado, levando Bentinho a desconfiar de sua fidelidade. Lembrando que Capitu nomeou o nome do seu filho com o primeiro nome de Escobar. Levando Bentinho o ciúme de Bentinho era claramente justificado. O ciúme de Bentinho era claramente justificado. Bom, acho que a nossa testemunha ficou um pouco nervosa. Se você não se incomodar, vou pedir permissão ao juiz para chamar a nova testemunha. Tira. Senhor oficial, por favor, chamar Dona Glória ao tribunal.
nome da lei, convocito a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça? Sim, prometo. Bom, Dona Glória, a senhora acha que Capitu realmente traiu Bentinho? Se ela traiu ou não, eu me sinto no direito de dizer que ela sempre se mostrou muito inquieta pro lado dos homens. Sempre foi de passar rabo de olho. E com Escobar não foi diferente. Inclusive, poucos dias antes de Escobar morrer, ela esteve lá em casa, começou a chorar, dizendo que e chegou a me ameaçar, dizendo que Bentinho não podia saber do que estava acontecendo com ela. Bom, nós sabemos aí que a senhora, porventura, começou a tratar o seu neto de forma diferenciada. Como é que a senhora explica isso? Bom, na verdade eu fiquei com medo. Pode falar o que quiser, mas coração de mãe não se engana. Capitu estava fazendo algo errado. Eu serei prudente. Mas digo, talvez ela ainda não tenha traído realmente fisicamente Bentinho, mas que ela estava tramando algo a fazer. Isso no momento em que você começou a tratar o seu neto diferente, não foi? Isso, exatamente. Muito obrigado pelo seu testemunho. Não havendo perguntas da defesa. Senhor oficial, pode conduzir. Pela ordem, Excelentíssimo. Queria fazer perguntas à testemunha? Permissão conceito. O Bentinho tinha muitos amigos? Tinha, sim. Tinha. Contando pelos autos, diz que Bentinho era calado. Ele sempre fazia brincadeiras sobre o seminário, sobre a paróquia. Conta nos autos que Bentinho não tinha muitos amigos. Você concorda? Bentinho tinha, sim, alguns amigos. Conte para nós alguns. Inclusive, Vamos continuar. Ele era mais expansivo ou ele era mais calado, mais na dele? Bom, o fato, sim, ele tinha realmente alguns amigos, mas ele sempre era mais reservado. Não gostava muito de se mostrar em tudo. Sim, diga para nós então, o que você achava de Capitu? Até que você chegou a dizer que ela era a flor da sua casa. Ela chegou a me ameaçar, dizendo que se eu contasse algo ao Bentinho. Não, mas Sobre a eu traição te dela. perguntei o que você acha de Capitu. Por que você falou que ela era a flor da sua casa? Até então eu não sabia da traição dela com meu filho. Eu pensava realmente que ela era a flor da minha casa. E qual era a sua relação com ela antes e depois que o Bentinho foi para o seminário? Bom, nós nos dávamos muito bem. Mas depois dessa então, aproximação com Escobar, eu comecei a desconfiar realmente dela. E nós a partir daí nós não nos dávamos muito bem. Se o seu coração de mãe falou que Capitu estava tramando algo, por que seu coração de mãe também falou que você não desejava outra melhor esposa para Bentinho? Justamente pelo fato de pensar que ela nunca o trairia. E por que essa oscilação no coração de mãe? Coração de mãe, você sabe, ele nunca se engana. E até então, eu tenho a certeza que Capitu realmente traiu meu filho. Quando você questionou o Bentinho para ele ir para o seminário, o que ele te respondeu? Bom, ele, na verdade, ele não queria ir porque ele era muito apaixonado por Capitu. Mas nessa época, ele se mostrava gostar muito de Capitu? Bom, ele gostava dela, mas ele, como ele era tímido, ele não mostrava. Ele já chegou a dizer para a senhora que ele gostava de Capitu? Já, assim. Já?
pelo que conta nos autos, não estava. Ele era calado, ele Mas nem é confidencial mostrava, só a mim. ele nem mostrava seus sentimentos para a mãe. O que ele te respondeu? Qual foi a sua desculpa para não ir para o seminário? A desculpa do Bentinho. Eu falo para todos vocês. O Bentinho teve a desculpa de não ir para o seminário, falando que queria ficar com a mãe. Mas, na verdade, ele queria ficar com o Capitu. Isso prova que Bentinho, sim, era mentiroso. Escondia seus sentimentos para todo. Era só isso. Muito obrigada. Senhor oficial, por favor, chamar seu Pádua, pai de Capitu. Em nome da lei, convocito a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Seu pai, desde pequena, Capitu era realmente misteriosa, como nos conta os autos? Não. Ela não era misteriosa. Mas tem uma coisa que eu sempre escondi, uma coisa de Capitu, que hoje, para ajudar nesse processo, eu vou contar. Capitu foi ela quem beijou o Bentinho. Eu vi quando eu estava na porta que dava para o quintal. Os dois estavam lá. Bentinho parecia querer, mas ele não tinha reação. Ele não tomava iniciativa. Depois disso, ela começou a esconder algumas coisas de mim, e logo depois eu descobri. Mas foi Capitu quem deu o primeiro passo em relação ao namoro e o casamento quando eram crianças. Eu prometi falar a verdade, é o que faço. Perguntas da defesa? Essa petição para fazer. Concedido. Qual a sua relação com José Dias? Zé Dias nada mais era do que... ele era apenas um amigo. A gente conversava pouco. O senhor tinha alguma antipatia com José Dias? Não, a gente era até muito amigo. A Capitu, o senhor reparava que a Capitu ela era transparente em tudo? Não, igual eu falei, ela escondia algumas coisas e logo depois... E para o senhor acha que ela escondia alguma coisa? Ela escondia, porque eu descobri depois. O que o senhor descobriu dela? Descobri que ela, como ela não contava, ela escondida ia brincar com o Bentinho, ia para a casa da Dona Glória por conta de Bentinho. E o senhor viu a Capitu beijando o Bentinho? E ela beijando o Bentinho. Sim, o senhor viu. Senhor oficial, por favor, chamar seu pai de Manduca. Em nome da lei, convocito a examinar com imparcialidade a causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Sim, juro, eu prometo. Seu pai de Manduca. O senhor era vizinho junto com o seu filho da casa de Capitu e Bentinho.
qual era a movimentação do senhor viu? O senhor poderia explicar para a gente o que acontecia ali? O senhor via, porque o senhor era o mais próximo, o vizinho é sempre o mais próximo de nós. Bem, Bentinho saía para trabalhar, aí parecia que a Capitu ficava meio que inquieta. Ia para um lado, para o outro, passava ali 1 hora, 2 horas, aí eu via que Escobar chegava. Ficava um tempo, depois ia embora. Muitas das vezes o Bentinho até topou ele lá, só que pelo fato de eles serem muitos amigos, eu não quis se intrometer, porque ele não sabia de nada e nem podia acusar nada, como ele não tinha visto nada. Aí depois de passado algum tempo, ele ia, não todo dia, mas quase que diariamente. Um dia a Capitu percebeu que eu estava vendo aquela cena. Depois que o Escobar foi embora, ela veio me perguntar se eu via alguma coisa, e eu fui e respondi que via alguma das movimentações. Aí ela veio me pedindo que para mim não contar nada para Bentinho, porque ela poderia me ajudar. E foi que eu fui, e ela também me falou que se eu contasse algo para Bentinho, eu não poderia saber o mal que ela poderia me fazer. E eu fui e fiz, deixei me levar por conta desse medo e não falei nada para Bentinho. Bom, quando o senhor falou aí que ela tentou te corromper, eu acho que os senhores jurados ainda não entenderam. Eu queria que o senhor explicasse, descreva-nos como é que ela tentou te corromper, já que nada pode ficar obscuro nesse julgamento. Bem, como nós éramos vizinhos dela, mas nós não tínhamos muito afinidade com ela. Ela passava assim, nem quase que cumprimentava. E depois desse acontecimento, ela já veio cumprimentando, já veio perguntando como meu filho estava, perguntando se eu precisava de alguma ajuda. Eu que meio que vi que ela estava ali por dentro se matando com medo de eu contar aquilo, que ela estava com aquilo na cabeça, que eu poderia contar para Bentinho o que aquela cena. E isso eram os fatos que ela fazia. Perguntava, meu filho, tudo bem? Precisava de alguma ajuda, alguma coisa que o senhor está precisando? E que era isso, tudo mais, assim. Bom, beleza? Muito obrigado por liberar. Agora fazemos a inquisição das testemunhas de defesa. Permissão para chamar a testemunha? Seu oficial, chame a testemunha Sancha. Em nome da lei convulsiva, a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Sim, prometo. Pode sentar. Dona Sancha. Dona Sancha, eu quero lhe perguntar se Capitu, sendo sua melhor amiga, falava sobre como era o relacionamento dela com o Bentinho, e ela te falava se ele sentia muito ciúmes dela e como eram esses ciúmes. Era doentio ou eles eram normais? Bentinho sempre foi muito ciumento. Ele tinha ciúmes de tudo, o tempo todo. E, inclusive, a Capitu já comentou comigo que ele já teve ciúmes dela com o mar, do pensamento que o mar trazia a ela. A senhora pode repetir a sua resposta para que todos ouçam? Ele era muito ciumento
E ele já chegou a ter ciúmes dela até com o mar, dos pensamentos que o mar trazia. Com essa resposta, dá para todos ver que Bentinho era um imaginário. As suas imaginações falavam por si. Ele imaginava coisas que não existiam e que não eram concretas. Ele nunca teve uma prova concreta que Capitu traiu ele. E suas suposições eram, na maioria, ilusões, já que ele falava que seus pensamentos e suas ilusões eram sem pernas e sem braços, como ele dizia. Descobre para nós, Sancha, como era sua mãe. Ela se parecia com Capitu? Elas eram parentes? Minha mãe morreu já faz algum tempo, mas elas eram muito parecidas. Apesar de não ter um grau parentesco, a feição era uma só, os olhos se pareciam muito. Elas eram muito parecidas, pareciam até irmãs. Então isso prova que pode sim ter semelhanças entre pessoas que não são parentes, que não têm um parentesco. Pode sim se parecerem. Você lembra quantos anos Capitu teve que esperar por Bentinho? Claro, ela esperou por ele durante 8 anos e sofreu muito durante esse tempo. Como Capitu se comportou durante esse tempo? Ela cuidou de Dona Glória enquanto ela esteve doente e quando a sua mãe, Dona Fortunata, faleceu, ela cuidou da casa de seu pai. Isso comprova que mesmo nos momentos difíceis de Dona Glória, mesmo nos momentos que ela ficou adoentada, que Bentinho estava longe e que os seus parentes que moravam com ela, eles eram mais velhos, a Capitu esteve do lado de Dona Glória o tempo todo, cuidando de Dona Glória. Mesmo que sua mãe morreu, mesmo que a casa estava para ela cuidar, porque a despensa, tudo, a limpeza, as roupas do seu pai, era tudo por conta da Capitu. Mesmo assim, ela tirava um tempo para ficar com Dona Glória, tirava esse tempo para cuidar da pessoa que virou a segunda mãe de Capitu. Em algum momento você olhou diferente para o Bentinho? No dia que conversava sobre a viagem para a Europa? Não, nunca. Eu sempre vi ele como um grande amigo, o melhor amigo do meu falecido marido. Que Deus o tenha. Isso comprova, sim, que a inocência da Capitu era real, da Sancha era real em todos os momentos que conversava com o Bentinho sobre a ida deles para a Europa. Algum dia o Bentinho foi à sua casa, na casa onde você morava com seu pai, e viu a fotografia, o quadro da sua mãe? Ele foi na minha casa 2 vezes e ele viu o retrato da minha mãe que tínhamos na parede da sala. Ah, então isso comprova que o Bentinho foi à casa dela e viu... Protesto. Senhora advogada, a senhora perguntou ela se Bentinho foi à casa dela e se ele viu como eles pareciam. Em nenhum momento da fala dela, ela disse que eles se pareciam. Então, como é que a senhorita vem me afirmar que eles se pareciam? Ela não disse nada disso em sua fala. Eu perguntei se a mãe, antes de falar que o Bentinho foi à casa dela, eu perguntei se elas pareciam. E ela me respondeu que Capitu e a mãe dela se pareciam. E eram pareciam irmãs. E não tinha parentesco. Então, eu acho que agora sim ficou explicado. Mas o senhor Porque deve... na fala da pergunta que a senhorita fez, na última pergunta, ela não respondeu que Bentinho viu que a sua mãe e a mãe de Sancha se pareciam. Ela falou, eu apenas perguntei se ele foi. Ele foi e viu o quadro, que estava onde? Na parede. Você não perguntou somente como ele foi. A sua pergunta foi: algum dia Bentinho foi à sua casa e viu a fotografia da sua mãe e viu como pareciam? E viu como pareciam? Ela não respondeu isso. Ela não respondeu isso. Escobar e todos vocês, os 4. Os 4
faziam brincadeiras, faziam piadas sobre como pareciam, não, sobre como os seus filhos poderiam se casar? Sim, a gente já fez várias brincadeiras com isso, a gente achava isso engraçado. Quem ficou com você o tempo todo no enterro e no velório do seu marido? A minha amiga me deu todo apoio, se pôs no meu lugar, chorou comigo, ficou do meu lado o tempo inteiro. Por que você colocou o nome da sua filha de Capitolina? E como a senhora sabe como foi a história de ter colocado o nome de Escobar em Ezequiel? Bem, eu coloquei o nome da minha filha de Capitolina em homenagem à minha melhor amiga, Capitu. E quando Ezequiel nasceu, Bentinho ia dar para o meu marido batizar. Só que seu tio, Cosme, se ofereceu para ser padrinho. E para evitar que meu marido ficasse chateado, ele colocou o nome dele em homenagem. Então isso significa que o nome de Ezequiel ao filho de Capitu foi dado porque o Bentinho usou, vamos dizer assim, algum jeito para que o Escobar não ficasse triste. Por quê? Porque ele chamou o Bentinho chamou o Escobar para ser o padrinho, como ela disse, do seu filho. E como o tio Cosme, ele se ofereceu para ser padrinho, para ele não ficar triste, o Bentinho colocou o nome do seu filho de Ezequiel. Qual o sentimento de Bentinho antes de Capitu engravidar, de não ter filhos? Bem, eu acho que no fundo ele sentia um pouco de inveja e ficava um pouco chateado com essa situação. Como era a relação entre os dois casais? Nós tínhamos uma ótima relação, mesmo apesar de termos nos casado, a amizade continuou a mesma. Íamos jantar um casal na casa do outro sempre. A gente tinha uma ótima relação. A acusação tem alguma pergunta? Sim. Permissão para perguntar a testemunha, senhora excelentíssima juíza? Bom, Sancho, você nos disse que Capitu lhe deu maior apoio no enterro do seu marido, correto? Bom, como é que você viu esse ato em direção à sua pessoa? Era um ato de amizade, ele sempre me apoiou em tudo, inclusive no dia em que meu marido faleceu, ele esteve em casa, chorou comigo, se foi. Tribunal. Ficou do meu lado o tempo todo, foi uma relação de amizade. Ela sempre esteve do meu lado, em todos os momentos que eu precisei. Tudo bem. Quando você diz aí que o seu marido Escobar foi um excelente marido e que vocês tinham uma ótima relação, assim como os dois casais, Escobar foi sempre o mesmo desde quando você o conheceu até quando ele morreu? Sim, sempre. Um marido maravilhoso. Ele nunca teve nenhuma alteração, nada? Não. Nada. Mais alguma testemunha? Quero chamar para testemunhar o senhor Bentinho. Em nome da lei, convosco a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça? Sim, pode ser. Senhor Bentinho, diga para nós, seu início, quando era criança, diga para nós se você tinha certeza dos seus sentimentos para Capitu. Duvidava às vezes. Como você via a dona Capitu? O que você esperava de tudo dela? Esperava que fosse uma mulher normal, simples, delicada. Qual o seu sentimento por Capitu? Amor desesperado. Mostra que Capitu sempre foi transparente em seus sentimentos, sempre mostrou os seus sentimentos para o Bentinho mesmo,
quando ela foi escrever, quando ninguém estava, conta nos autos, e ninguém viu, ela estava sozinha no fundo da sua casa, ela escreveu no muro o nome de Capitu e de Bentinho. Você acha que Capitu te ama? Acho que sim. Fala alto. Acho que sim. Você sabe o que ela fez esse tempo todo, esses anos que ela te esperou, você resolver sair do seminário, você entrar na faculdade de Direito, você sabe o que aconteceu, como ela se comportou? Ela ajudava minha mãe. Ela fazia uma casa, lavava. Minha mãe dizia que ela era a flor da casa. Por que tantos ciúmes de Capitu? Não sei, eu só amava muito. Não queria ter outro homem na cabeça dela. Ou pelo menos imaginar isso. Você é muito desconfiado? Você desconfia dos atos de Capitu, de tudo que ela faz? Sim. Teve uma vez que eu desconfiei. Cheguei a desconfiar de um menino passando de cavalo em frente à nossa casa. Mas depois eu vi que era só coisa da minha imaginação. Seria casado. Você pode... O senhor pode responder para nós se Capitu fez uma promessa e você também, que vocês dois só casariam um com o outro? Então isso prova que se Capitu não amasse o Bentinho, ela não esperaria ele esse tempo todo. Não cuidaria de Dona Glória. Se fosse por ela, ela poderia esquecer do Bentinho. Mas não. Ela não esqueceu da sua promessa que ela fez ao Bentinho. Ela não esqueceu. Mesmo ele duvidando da promessa o tempo inteiro, ela confiou. Isso sendo que prova que Capitu, ela tem uma palavra. Capitu, ela honra com sua palavra. Desculpa para nós, Senhor Bentinho, o que aconteceu quando Capitu estava olhando para o mar e você contava as histórias a ela, o que aconteceu? O que ela estava sentindo? O que o senhor sentiu? Ela te contou? Eu estava falando com ela e ela não estava prestando atenção, estava muito concentrada no mar. Isso me deu ciúmes, não do mar especificamente, mas do que poderia estar passando na cabeça dela. O sentimento que ela poderia estar lembrando, olhando aquela imagem, aquela paisagem. E ela te contou porque ela estava tão pensativa, olhando para o mar e não prestava atenção no senhor? Não comi. Eu conto para todos vocês. A Capitu estava fazendo uma surpresa para o Bentinho. Isso prova que quando o senhor Escobar estava indo à sua casa sem o Bentinho ali, que eles dois estavam fazendo uma surpresa para o Bentinho. Ela, todo mês que o Bentinho lhe dava um dinheiro para guardar e fazer as despesas da casa, ela poupava todo esse dinheiro, uma parte, e guardava. E aí, o seu Escobar, ele foi à sua casa contar esse dinheiro, já que nessa época, a mulher não era tão bem estudada. Mesmo que Capitu, ela esteja muito esforçada em fazer. Isso prova também que o Bentinho era neurótico. Ele até a sua... Capitu olhava para o mar. Ele teve ciúmes de Capitu não ao olhar o mar, mas o que o mar lembrava. Será que uma pessoa que tenha esse tipo de pensamento, esse tipo de ilusão, uma pessoa normal, ela vai ter ciúmes do pensamento de uma pessoa? Do que o mar lhe trazia? Qual era a sua relação com o Escobar? A gente era amigo desde o seminário. Depois que eles
ocasiões a amizade entre nossas esposas até estreitou. Você admirava Escobar, principalmente suas características físicas? Sim, ele era mais forte, mais expansivo. As pessoas gostavam mais do jeito dele. Também comprova que o Bentinho, ele admirava tanto o Escobar, pode ter sido quase uma inveja. Porque ele poderia ser mais forte, muito melhor do que ele. E, pelo que comprova, uma pessoa psicopata, ela se sente inferior às outras pessoas. Conte para nós, Bentinho, o que sentiu para Sancha um dia antes do Escobar morrer? Estava conversando com ela, ela queria que a gente fosse os 4 para o Oscar. Então ela pegou na minha mão e eu comecei a desejá-la pensando no olhar dela, mas depois eu vi que não era isso. Você chorou no velório do seu amigo? Não, eu fiquei mais ou metade prestando atenção em tudo que ela fazia, tentando identificar alguma coisa diferente na reação dela. O que você sentiu quando viu Capitu chorando com Sancha? Eu achei que ela tinha me traído, mas pelo nervosismo exagerado que ela estava, tanto que ela chorava. Os seus ciúmes devastadores não o deixou nem chorar pela morte do seu melhor amigo, a quem passou a maior parte do tempo do seminário junto com ele. Pelo conta dos autos, o Escobar o ajudou a sair do seminário. Será que esses ciúmes foram tão grandes que não deixou ele nem chorar pelo seu melhor amigo? Capitu já chegou a comentar, ou você também já chegou a comentar abertamente as semelhanças entre Escobar e o Ezequiel? Sim, ela comentava até a semelhança entre o casamento de Ezequiel e a Capitu. Como foi a sua tentativa em matar o seu filho? Eu coloquei veneno no café, antes de todos acordarem, mas depois eu pensei que era melhor matar todo mundo, dar para eles beberem aquilo depois de irem à missa. Então, meu filho entrou e quando eu ia dar o veneno para ele, eu acabei, não sei que reação que eu tive, mas eu acabei dando um beijo na cabeça dele. Eu entreguei o veneno. O Bentinho acabou de declarar que ele colocou o veneno em seu café e ele pensou melhor e resolveu dar para todos. Mas depois, quando seu filho entrou onde ele estava, ele pensou melhor e resolveu dar ao seu filho. Quando foi dar ao seu filho, ele não sabia por que ele não deu o café. Mente perturbada é uma coisa muito difícil, porque como uma pessoa normal, ela vai tentar acabar com sua mente perturbada, com sua mente cheia de pensamentos, de ilusões que ele sempre tinha, ele resolveu se matar e a todos. Mas como uma pessoa normal pensa em acabar com sua própria vida para acabar com suas ilusões. Qual foi a sua conclusão ao ver o quadro da mãe de Sancha e que se diz respeito ao seu filho? Ao ver Sancha, a falta de parentesco entre Sancha e Capitu, eu percebi que as duas pessoas podem ser parecidas sem parentesco entre si. Também prova que uma pessoa pode
parecer muito com a outra sem parentesco algum. Isso acontece, às vezes. Qual foi a sua intenção de levar o seu filho e a sua mulher para a Europa? Eu não aguentava ver Ezequiel. Poderia pensar que ele poderia entrar aqui. Você reconhece que teve excesso de dúvidas e de imaginações e ilusões em termos da inocência da captura? Sim, eu acabei tendo muitas dúvidas e não vivi. Eu estava mais tentando imaginar o que poderia estar passando na cabeça dela e tudo mais. Acabei deixando minha vida de lado. Se ele mesmo confessa que as suas dúvidas foram muitas e as suas acusações foram demais, que ele acabou não vivendo o que ele poderia viver, não poderia ter sido feliz e poderia ter deixado as suas ilusões, as suas imaginações. Como diz no livro em que baseamos, ele diz: a minha imaginação foi a companheira de toda a minha existência. Alguma pergunta? Sim. Senhor Bentinho, pelo que tenho acompanhado, as perguntas da defesa foram meramente ensaiadas. Primeiro, porque o senhor deveria estar do meu lado. Segundo, porque ela lhe convidou como um peixe perguntar se ele gosta de água. Como a defesa vai querer chamar uma testemunha para incriminá-la? É a mesma coisa de eu chegar em cada um de vocês aí e perguntar se vocês querem comer. Com certeza que Protesto. bom. Protesto. Porque Protesto baseado em? o senhor Bentinho não foi o que pediu o julgamento. Ele não tinha provas concretas a levar a Capitu a julgamento. Então ele poderia sim testemunhar, não a favor da Capitu, mas a seu favor. Bom, acho que, senhor Tiras, acho que a defesa está de brincadeira, está querendo confundir os senhores. Primeiro, será que o Capitu não ficou com o Bentinho por conveniência? Primeiro, você tem um homem dentro de casa que só vai ao trabalho, volta, não vai nem à missa, não vai nem aos cultos da igreja, não é melhor? Mulheres, senhoras mulheres, não é melhor? Por quê? Porque um homem assim é muito mais fácil de ser driblado, um homem assim é muito mais fácil de ser traído e, conto-lhes ainda mais, um homem assim é muito mais fácil de se imaginar as coisas. Mas, eu não vou parar por aqui. Bom, se a defesa convocou o Bentinho para incriminar, vou fazer uma pergunta ao senhor Bentinho. Como o senhor vê a relação de aparência entre Ezequiel e Escobar? Eu acho normal. Não considero que isso seja sinal de traição. As pessoas estão parecidas, tem parentesco dele. Isso acontece. Como as pessoas mudam, né? Como as pessoas mudam. Alguns anos atrás ele estava falando que a aparência dos dois era prova real do crime, mas hoje não. Hoje já não interessa. Hoje já não pode mais. Hoje mudou. Será que é esse mundo contemporâneo ou será que é a defesa que está tentando enganar os senhores? Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Senhor então, advogado, poupar dinheiro e pedir para Escobar e contar o dinheiro, isso é demais. Isso é demais. Quem de nós aqui não consegue contar 100, 200 mil, 2 mil reais? Por que ter que chamar o melhor amigo do seu marido? Por quê? Só pergunto isso. Não vou perguntar mais nada, porque eu acho que os senhores já entenderam o que a defesa está tentando fazer. Mas vamos continuar com o julgamento. Defesa. Acho que eu usar, mas a testemunha.
Shakia, Capitu. Excelentíssimo juiz, é permitido o advogado sair da sala sem Tá passando mal. Ela tá passando mal, Bruno. E agora a professora aqui tá ela tá passando mal. Entre o do mal e a Júlia. Pegar ele servendo. Falta 8 minutos ainda. Vai ficar boa? Você espera que sim, né? A câmera não é tão boa, né? Mas queria uma coisa que eu pode. Problema, qualquer barulhinho que eles fazem aqui, sai, vai sair aqui. Vamos retirar na hora dele. Vai ficar difícil, porque qualquer conversa. Nós vamos terminar. Nós vamos fazer Agora, eu peguei esse interrogatório do júri, através da regra. não era piorar, não? Agora, a qualquer momento, tanto a promotoria como a defesa pode manifestar. Agora é hora do protesto, certo? Resposta o mais clara, o mais objetivo. E alto. Tá bom. Desde quando você conhece o Beijinho? Desde a infância, quando a gente morava na mesma rua e sempre brincávamos juntos. E você já gostava dele nessa época? Sim, mas eu não sei se ele percebia isso. Qual foi o seu sentimento quando o Bentinho foi pro seminário? Tristeza, lógico. Fiquei muito triste por ficar longe dele. E nessa época, como estava o seu casamento? A gente não era casado. Você viu alguma semelhança clara entre Ezequiel e Escobar? Sim, cheguei até a comentar com o Bentinho. A gente conversava. E se você não tem nada a temer, por que você pediu pro vizinho, o pai do Manduca, não contar que esteve em sua casa? Pois o Bentinho tinha uma imaginação muito fértil e se rolasse alguma fofoca, ele podia imaginar coisas que não tinha acontecido. E por que disso você tentou forçar uma amizade? Eu passei a ser gentil, pois eu tinha visto que eu, às vezes, era meio desleixada com os vizinhos e era mal educado, não geral. Mas tem algum motivo claro para você começar essa gentileza com ele, nessa época?
Agora a questão mais incoerente do tribunal, agora tem que ser a resposta mais clara, que por que o Bentinho está do lado da defesa, sendo que a vítima em questão é ele? Não sei. Você não tem nenhum motivo claro do porquê? Não. Alguma manifestação da promotoria? Defesa? Você vai embora depois. Fique de pé. Promotoria e defensoria. Agora, sem o uso de testemunhos, você pode expor os seus pontos em relação à questão. Obrigado, senhor Excelentíssimo. Bom, queridos jurados, querido júri, eu acho que ficou bem claro quando o Capitu respondeu aqui agora que ela não tem motivos claros para Bentinho estar do lado da defesa. Mas, prosseguindo aos nossos esclarecimentos, e justamente com relação à fala dela, a Ré diz que desde a infância ela gosta de Bentinho. Até aí tudo ok. Ela sentiu tristeza quando Bentinho foi para o seminário. Sim. Mas espera aí. Por que é que ela falou que se sentia desleixada com os vizinhos e de uma hora para outra ela começa a tratar de um modo diferente? Como? Como de um modo diferente? Perguntando se o seu filho está bem, o pai do Manduca. Ele deu o depoimento, vocês viram, nós vimos. Mas vamos atentar para um ponto. Quando o Capitu diz que ela queria ter uma relação melhor com os vizinhos por conta do desleixo, ela não apontou um motivo claro. Claro. Mas eu acho que os senhores jurados entenderam. Primeiro, se a gente começar a negar os fatos, a gente consegue ver. Primeiro, a defesa utiliza Bentinho para incriminá-lo como a testemunha dela. Ou seja, se a própria vítima está do lado da defesa para ser incriminado, como? Como pode ser um julgamento limpo? Como? Mas, eu acho que ainda não ficou claro para todos. A pergunta que foi feita a Capitu, que ela respondeu que não tinha motivo claro sobre o desleixo com os vizinhos, foi a seguinte: sem temer, se você não temia, por que Capitu pediu a Manduca que não contasse que Escobar visitava a sua casa? Quando a defesa afirmou que Escobar ia à casa de Capitu para contar dinheiro, nós temos aqui um fato inédito, onde a vítima está do lado contrário. Mas até aí está tudo ok, eu não vou ser não vou delongar, e só quero dizer uma coisa a vocês, senhores jurados. Quando o Capitu, ela reafirma que gostava de Bentinho, ela diz com alto e bom tom. Mas ela diz também, na verdade os autos constam nisso, que a Ré, Capitu, aceitou ir para a Europa depois da tempestade que viu o casal. Mas, aguarde, vamos pensar o seguinte: quem vai embora? O culpado ou o inocente? Quem vai embora? Quando você está na sua casa e você não se sente bem, você manda que a pessoa vá embora, correto? Mas se você mora em um casal, você é um casal, o culpado sempre vai embora. Sabe por quê? Porque quando a pessoa que está falando a verdade, quando a pessoa que não está te... É a mesma coisa de você chegar e de você mesmo se incriminar. Bom, nossa testemunha Sancha nos disse que foi um ato de amizade.
Entendamos assim. Mas, meus queridos, a promotoria repreende todo e qualquer tipo de depoimento falso. Portanto, nós fizemos aqui aquele juramento, as testemunhas fizeram aquele juramento, de falar somente a verdade. Eu acho injusto a gente tratar de temas tão bonitos, tão bem feitos, como a traição, que são bem feitos no quesito amoroso, mas que trazem consequências maiores. Mas a gente está aqui para falar a verdade. A gente está aqui para julgar um caso real. E é incrível como na maioria dos casos, o motor que é usado para esmagar a cobertura da verdade, normalmente não são as testemunhas, mas sim é um depoimento falso, forjado, uma testemunha mal instruída, ou pelo menos que foi instruída de forma errada a não falar a verdade. Bom, se a sociedade não aceita o adultério, sente-se mal, o que vemos aqui é a subversão da ordem familiar. Pois se Sancha foi traída, se Capitu traiu Bentinho, a ordem familiar foi subvertida. Onde está a família nesse mundo familiar? Aonde? Foi desde esse início, foi lá em 1810, 1815, 1850, até os dias de hoje, é que estão vindo essa geração decrescente, onde não se tem mais respeito nem pelo marido, nem pela esposa, onde a mulher virou objeto de desejo. Mas imaginem-se naquele tempo, Bentinho, um homem modelo, um homem que ficava em casa durante o tempo inteiro, um homem que trabalhava, que sustentava a casa e que só deixava para a mulher aquilo que significava bom, ou seja, amor e as tarefas de casa. Por quê? Porque naquela época a mulher fazia as tarefas de casa sozinha. Mas, prossigamos. Senhor jurados, se entendemos assim como subversão da ordem familiar, eu acho que não é verdadeiro, acho que a recíproca não procede, se os senhores vão deixar com que a ordem familiar continue a ser subvertida. Pois nesses casos, a família está sendo desvalorizada. Assim como a testemunha Sancha foi traída, Capitu também foi traída. Não sobram dúvidas. Não sobram dúvidas. Bom, se Sancha foi traída, já que Escobar traiu com Capitu, seria importante falar sobre os dois casos. Por isso é que eu estou falando. Onde iria parar uma sociedade com membros adúlteros como esses? Onde? Onde a família foi desvalorizada. Onde o mundo contemporâneo não contempla mais a família com 3, com 4, com 6 filhos. Mas sim com 1, com 2. Não por condições financeiras, não por condições econômicas, mas por dar educação. Educação essa que muitas das vezes faltam aos nossos filhos e faltam aos nossos colegas. Isso porque lá atrás, lá em 1810, lá em 1815, 1850, começaram-se os problemas. Começaram-se os problemas de subversão da ordem familiar. Quando a defesa estiver falando, eu posso pedir permissão para interromper? É uma coisa muito Aviso pra Paula, pro Felipe, pra Roberta. O grupinho aí do fundo eu já anotei o nome. Da próxima vai ser 0. Você também, Igor. Nós falávamos da
meus amigos, senhores jurados, ré, defesa, senhor excelentíssimo juiz, a partir de agora a gente vai passar para um estágio mais avançado da nossa conversa, da minha exposição. Nós falamos que Sancha foi traída, correto? Se Sancha foi traída, se Bentinho foi traído, por que essa ré aqui disse que não traiu? Bom, mas até aqui está tudo bem. O que eu quero saber dos senhores jurados é se os senhores vão permitir que esse adultério forme mais e mais famílias desorganizadas no futuro. Sabe por quê? Porque esse adultério é um crime contra a honra. E se fere a honra, fere a família. Contra a instituição familiar, ou seja, Capitu adulterou Bentinho. Protesto! O seu protesto é baseado em quê? Porque simplesmente, no século em que estamos, adultério não é mais crime? E outra coisa, será que você tem provas concretas que Capitu, ela traiu o Bentinho e vai acabar com a sociedade? Senhores jurados, Só um minutinho. Sem interferência da plateia, por favor. Sem cochicho, agora é um momento que nós vamos entrar mais sério no julgamento, então eles precisam manter o raciocínio. senhores jurados, os senhores entenderam quando eu falei que o Bentinho foi obrigado a ir ao teatro. Se ele foi obrigado a ir ao teatro, e se Capitu, quando ele chegou, estava bem, precisa de prova maior que essa. Precisa, mas nós ainda temos, que serão discutidas daqui a pouco. Mas voltando, quando nós falamos de crime contra a instituição familiar, isso nós estamos falando da Interferência do parlamento. Como falávamos, se é um crime contra a instituição familiar, foi naquela época. Nós não estamos julgando um caso de hoje, nós estamos julgando um caso onde ocorreu. A senhorita Ré, dona Capitu, ela aproveitou do momento em que Bentinho foi obrigado por ela a ir ao teatro para chamar Escobar à sua casa. Fazer o quê? E Protesto! Da onde o senhor? Protesto negado. Os senhores jurados entenderam e ela iria me perguntar com certeza de onde é que eu tirei que Bentinho foi ao teatro mandado, ou seja, obrigado. E eu vou ler um trecho onde nos autos se consta. Veja o que Bentinho disse. Ao teatro íamos juntos. Só me lembra que fosse 2 vezes sem ela. Um benefício de ator e uma estreia de obra. Aqui ela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fiz. Era tarde para mandar o camarote a Escobar. Saí, mas voltei no fim do primeiro ato. Ou seja, ele não terminou de ver o teatro. Por quê? Porque ele estava preocupado com o Capitu. Isso prova mais uma vez que Bentinho era apaixonado por Capitu. Mas, ainda não. Nós ainda vamos mandar agora um raciocínio ainda maior. Como é que você, na posição de marido, chega na casa sua, na sua própria casa, e vê a sua esposa com seu melhor amigo bem. Depois de ter se queixado de dor de cabeça, depois de ter se queixado de dor de estômago. Senhores jurados, se vocês se recordarem um pouco, quando na escola, aos primeiros anos, reclamava-se de dor de cabeça a alguns para ir embora mais cedo. Então, se a gente for analisar isso dentro do texto, reclamava-se de dor de cabeça para dispensar Bentinho. Portanto, fica comprovado que Bentinho foi obrigado. Outra questão é a tal surpresa que a defesa citou. Aonde está essa surpresa? Aonde
Onde está essa surpresa? Como foi preparada uma surpresa e ela desapareceu? Ela não apareceu? Contava-se o dinheiro para uma surpresa e cadê? Aonde está essa surpresa? Mas, voltando ao nosso raciocínio do teatro, Escobar ainda ironizou a cunhadinha. Por quê? Primeiro, porque uma conotação evidente, ou seja, ele jogou um duplo sentido naquela fala. E quando os senhores jurados ouviram eu falando que lembro aqui que Bentinho disse que ao teatro íamos juntos, ou seja, o casal tinha uma boa relação. Mas, por 2 vezes ele não foi. A primeira vez, ele não especifica. Ele só diz que foi em benefício de ator. E a segunda, a estreia de ópera. Até aí tudo bem. Ok. Mas estreia de ópera, Bentinho foi e voltou preocupado com o Capitu. Ao passo que ele chega em casa e vê a sua esposa sarada, curada daquela doença, daquele mal que ela estava sentindo, que era dor de cabeça e dor de estômago, ele se imagina, o que será que aconteceu com a minha Capitu? Por que ela já está tão bem depois de um momento tão ruim para a saúde dela? Mas, vamos voltar. Escobar diz de embargos. Diz que foi à casa de Bentinho para conversar sobre embargos. Lembre-se que Bentinho é proporcionado a ele o seguinte. Olha o que Escobar disse logo quando ele queria dispensar Bentinho. Não, falamos já, sobe, ela pode estar melhor. Se tiver pior, desce. Por quê? Naquele momento ao qual Escobar falou, Bentinho, vai lá e sobe. Se ela tiver beleza, você pode ficar por lá. Se ela tiver ruim, você desce e contamina. Por quê? Porque se ele não descesse, ele ia embora e tudo se acalmou. Mas Bentinho, por esperto que foi, observou muito bem as atitudes da Reca. E por que não? Por que não dizermos que Escobar realmente estava mal intencionado ao ir àquele teatro? No momento ao qual Bentinho foi ao teatro, a ir à casa de Capitu. Mas, mais uma vez, juntos, nós vamos passar sobre a tal personalidade de Bentinho, que foi aqui defasada por uma atitude incorreta e inverdadeira da defesa, de colocá-lo ao lado para ser incriminado. O coitado era vítima e agora tornou-se um criminoso. Mas vamos lá. Se Bentinho era egocêntrico, isso ele mesmo disse. Mas ele era respeitoso. Ele dava respeito aos que se pediam respeito. Por que é que ele não falava nada para Escobar, não perguntava nada para Capitu? A fim de não estragar a amizade. Mas Bruno, você está falando de amizade e a traição. Tudo bem. Se Bentinho se separasse, como seria a vida daquele melancólico, daquele coitado que mal tinha 2, 5, 10 amigos? Enquanto Capitu era a mulher das boas causas, era a mulher das boas ações, como defesa, como a senhorita advogada Ellen, pode me dizer o que aconteceu naquela noite ao qual Bentinho foi encaminhado ao teatro e voltou mais cedo? Por que Capitu estava tão boa? Porque, como naquela época, pelo que eu sei, não existiam antiácidos como hoje. Hoje você toma um antiácido e você melhora em 30 e 40 minutos. Mas naquela época eu acho que não existia. Os senhores jurados sabem muito bem do que eu estou falando e eu sei que eles não vão permitir que a instituição familiar se desmorone. Pela ordem, excelentíssimo, permissão para falar? Não concedido. Agora a promotoria vai mandar agora na doença ou na não doença da Capitu? E no fingimento? O senhor sabe se é fingimento ou não? Como? Como uma pessoa que se queixa de dor de cabeça e dor de estômago, ao passo de 2, 3 horas, já se melhora facilmente? E detalhe, alguém, por acaso,
a Capitu, ela não obrigou o Bentinho a ir. Será que qualquer questão? Não. Será que Em não? nenhum momento. Se ele fosse um bom marido, ele tinha ficado com sua esposa e deixaria o teatro para depois, não? Nossa, que lindo. Então quer dizer, então, que a Capitu, a nossa ré, é a bonequinha da história. Ela simplesmente falou, eu estou doente, você fica comigo. Mas Bentinho, ignorante, não foi. Pelo contrário, ele foi ao teatro sozinho. Por quê? Porque lá ele ia encontrar uma coisa. Então por que é que ele voltou no primeiro ato? Por que então que ele não esperou a peça terminar? Por que então que ele voltou preocupado com o Capitu? Simples. Ou vocês não acham que Bentinho era tão ciumento que não deixaria a Capitu sozinha em casa? Por quantas vezes Bentinho foi trabalhar e deixou o Capitu sozinho em casa? Mas Capitu tinha alguma pessoa, alguma empregada que lhe ajudasse no serviço de casa? Não. Então o que ela faria naquele momento? Já que o Senhor mesmo falou que o Bentinho, ele ficava em casa a maioria da parte do tempo na sua casa. Quando eu digo maioria da parte do tempo, eu digo que ele não costumava ir na casa de familiares, ele não costumava a sair nos fins de tarde, ele não costumava a ir à missa. Sabe por quê? Porque trabalhar, todos trabalham. E naquela época não era diferente de hoje. Trabalhavam sim. Como? Então quer dizer então que Bentinho teria que ser o homem modelo. Não trabalha, tem dinheiro, sustenta a esposa e ela ainda tem que ficar dando trabalho para ele em casa. É isso? Então, o que o senhor me responde quando conta nos autos que Bentinho, ele sempre acostumava a sair com o Capitu para, na maioria das vezes, para o teatro, para a casa dos seus familiares, porque eles não saíam além do teatro, além da casa dos familiares e na casa do Escobar. Tudo bem então. Vamos analisar o seguinte. Escobar, melhor amigo, convidava eles para ir almoçar na sua casa, assim como a testemunha Sancha nos disse. Almoçávamos e jantávamos uns na casa dos outros, isso é fala da Sancha. Tudo bem, os dois almoçavam, jantavam juntos, um na casa do outro, tá tudo ok, até aí tudo bem. Eles iam na casa de seus familiares, mas partia-se de uma interação casal. Quando os senhores jurados e o senhor júri, senhores do júri, estão em casa e que tem algum a fazer, vocês podem até deixar o a fazer para ir visitar um parente, para ir visitar alguém muito amigo da família. Por quê? Porque isso faz parte do amor. Aquele amor concreto que Bentinho acreditava que estava recebendo. Mas Bentinho, por sua vez, sendo ali homem de verdade, o homem modelo daquela sociedade, o que aconteceu foi o seguinte: Bentinho pegava sua esposa e ia passear com ela. Por quê? Qual a mulher que gosta de ficar dentro de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana e 30 dias por mês? Nenhuma mulher gosta disso. Mas Bentinho gostava. Mas para fazer o bem à sua mulher, ao qual ele era apaixonado, ele faria isso. Ele fazia isso, na verdade. Se a defesa ainda tiver algum argumento de questionamento, eu peço que lhes faça agora. Bom, então vamos continuar. Nós estávamos falando que Escobar era um homem muito bonito, não era? Sancha mesmo disse. A Sancha não, o Bentinho mesmo disse. Tudo bem, era bonito, tinha músculos fortes, era de alta estatura, tudo bem, até aí tudo ok. Mas falar que ele tinha inveja do corpo do seu amigo, isso é para tentar enganar os senhores, meus amigos. Isso é para tentar enganar. A defesa, a ré, não respondeu às perguntas que o juiz lhe fez. Mas, meus amigos, vocês ainda podem estar perguntando: o que é que Bentinho então foi fazer aquele teatro sozinho? A defesa perguntou: por que ele foi sozinho? Claro, Capitu obrigou. Como? Capitu lhe disse, isso não consta nos autos, mas eu imagino
e eu tenho mente fértil, imagina o seguinte. Imagina que Bentinho falou, não, meu amor, eu não quero ir não, vou ficar aqui com você. E Capitu, vai, amor, vai. Vai ser estreia de ópera hoje. Vai lá, você gosta de ópera? Vai lá. Eu tô meio doente, mas você pode ir lá. Bentinho, tentando agradar a sua esposa, foi ao teatro. E como eu já disse várias vezes, ele voltou antes que a peça terminasse. Precisa de mais explicação, senhor jurados? Precisa de mais explicação, senhor Júlio? Eu acho que não necessita. Mas, se por acaso a defesa vier com algum argumento inverdadeiro, prestem muita atenção no depoimento que Bentinho deu. Foi um depoimento, eu não sei se foi forjado ou se partiu da tática para agredir a promotoria, mas nós, da promotoria, e os senhores jurados com certeza, fazem parte da verdade. E como verdade, nós queremos que as nossas testemunhas falem a verdade. Quando a prima Justina, quando a dona Glória se emocionaram aqui na frente e não deram conta de falar, não foi porque elas tinham chorado, não foi porque que estava tudo bonitinho e não foi feito, não é porque era mentira, é porque é emoção. É emoção de estar no júri, é emoção de estar de frente com o juiz, é emoção de estar lutando contra a inverdade. Portanto, senhores jurados, júri, defesa, ré, senhor excelentíssimo juiz, termino aqui a minha fala. Espero que os senhores julguem conforme a consciência de vocês. Manifestação da defesa, por favor, na frente. Que parece que a acusação está com medo da defesa, já que ele ficou a maioria da sua fala falando apenas de um ato pequeno que a Capitu nem falou. Protesto. Como a defesa tem a audácia, a chance de chegar aqui em frente aos senhores jurados e dizer que nós da promotoria estamos com medo da defesa, depois de ter falado, de ter exposto os atos. E aí, quando a gente fala do teatro, é porque é evidente. Aquilo que é evidente tem que ser mostrado, tem que ser falado, tem que ser explicado. Sabe por quê? Porque os senhores jurados não podem ficar com dúvidas. Tanto é que eles fazem as perguntas a ré. Eles não podem ficar com dúvidas. Então eu acho que a defesa e a promotoria têm que expor as verdades. As verdades. Já que o senhor promotor falou que as minhas testemunhas mentiram, por que o senhor me fala das suas testemunhas que não conseguiram responder as minhas perguntas? Por que será? Porque elas não sabiam responder porque foram ensaiadas pelo promotor, já que ele falou que as minhas testemunhas foram ensaiadas. Legal. Já que as minhas testemunhas foram ensaiadas, como? Protesto. Embasado em quê? A resposta da testemunha. Quando você diz de respostas decoradas, eu acho que você não entendeu. Eu acho que a questão volta-se a você. Como uma testemunha que chega aqui e a senhorita aqui faz 2 ou 3 perguntas para ela e ela não sabe responder. Algumas até souberam, mas outras não sabem responder. Quando eu disse da timidez, está tudo bem. Eu não questiono as minhas testemunhas. Eu questionei uma única vez e 2 vezes no meu pai do Manduca. 3 vezes, na verdade. Sabe por quê? Porque eu não acho correto que se chegue aqui e se faça um livro de perguntas e respostas e desse para as testemunhas decorarem e responderem. Tanto que as respostas das minhas testemunhas foram modificadas. Aqui só tem o esboço, que foi planejado
foi planejado com pergunta. Eu cheguei na minha testemunha e perguntei o que é que você sabia da história, como é que você viu essa atitude. E aí essas perguntas foram boladas em cima de temas que nós discutimos. E não foi nenhuma lista de perguntas e respostas que foi feita. Mas, se a defesa acha isso, tudo bem, ela está no direito, no total direito. Os senhores jurados vão entender o que eu estou falando. Entendem também o quanto nós estamos aqui para falar a verdade. E muitas vezes existe um motor com rodas muito fortes que passa em cima da verdade. Sim, porque muitas vezes o seu promotor disse que me perguntou várias vezes por que o Bentinho foi minha testemunha. Não está sendo claro? Ele não pediu esse julgamento? Então por que o Senhor não o chamou para testemunhar? Já que o Senhor não chamou para testemunhar, já que o Senhor não chamou para testemunhar, eu chamei. Por quê? Porque contas nos autos, o Senhor mesmo viu que muitas vezes ele se arrepende ou ele pensa como sempre, porque ele ilusiona tudo, ele sempre vê o que não vê. Ele sempre sonha, pensa, ilusiona. Protesto. O seu protesto é embasado em que dessa vez? Embasado na pergunta que a senhorita me fez. Protesto aceito. Quando o Bentinho foi chamado aqui e que eu disse que ele não foi, ele era a vítima, claro, se foi ele que pediu o processo, por que então que agora ele estava arrependido? Ele não pediu o processo, Senhor. Bom, quando eu disse aqui que Bentinho mudou o seu comportamento de alguns dias pra cá, de alguns anos pra cá, é incrível e vocês viram isso. Bentinho tinha maior ciúme, agora não. Agora, coitada de Capitu. Ela era apenas a bonequinha da história. Ela já não era mais a pessoa que o traía. Mas depois de uma lista de perguntas e respostas que foram feitas, lembrem-se que eu questionei Bentinho apenas uma vez. E eu disse em perguntar ao peixe se ele quer água. Os senhores entenderam. Com certeza os senhores entenderam o que eu quis dizer com essa fala. E também vamos dizer que Dona Glória, como houve essa oscilação de Dona Glória? Antigamente, também como diz o senhor Bruno, antigamente ela amava Capitu, ficava com Capitu, a Capitu cozinhava para ela, fazia todos os gostos dela, e agora ela desconfia de Capitu. E agora que ela está diante do júri, está diante do juiz, ela diz que não, que foi a Capitu que foi lá, chorou para ela. Nossa, coitada de Dona Glória. Até ela pegar e falar que a Capitu era a melhor pessoa que o Bentinho poderia casar. Agora não. Agora ela acha que Capitu, ela traiu o Bentinho. Que o seu neto, já que o que conta nos autos de José Dias, Dona Glória, o seu tio Cosme e tia Justina não reparavam na semelhança entre Ezequiel e Escobar. Já que mesmo assim, o que não conta nos autos, que eu acho, se eles se eles achassem a semelhança, e achassem eles parecidos, eles não questionavam. Por quê? Porque era normal para eles. Assim, eu digo, a ilusão de novo do Bentinho, que está sendo claro, que o Bentinho via que não via, já que ele mesmo disse que as expressões do Ezequiel eram parecidas com Escobar. E, detalhe, o Ezequiel gostava de imitar. Para fazer imitações, tem que fazer expressões. Concedido. Bom, voltando à questão da Dona Glória, gostaria de deixar bem claro que consta no livro ao qual nós estamos baseando este processo que
a Dona Glória achava Capitu a flor da sua casa. Achava Capitu a melhor pessoa para se casar com seu filho. Mas, depois da descoberta da traição, ela mudou o seu pensamento. E imaginem, senhores jurados, como ela mudou esse pensamento. Não foi aqui, não foi nessa hora. Ela mudou lá no livro onde nós estamos nos baseando. Ela não mudou aqui na hora. Ela não mudou por conta da defesa. Ela não mudou por conta da promotoria. Ela mudou por quê? Porque ela descobriu que a Capitu estava traindo seu filho Bentinho. Bom, meus queridos, acho que não entendem aqueles que não querem. Se você pega o comportamento de Dona Glória antes e depois, você não vê uma diferença. Você vê uma mudança total no comportamento. E aí, a defesa chega aqui e fala que ela mudou foi aqui. Os senhores que leram os autos deste processo, com certeza sabem muito bem que Dona Glória mudou o seu comportamento antes do livro acabar. E não aqui, como foi com Bentinho. Bentinho, até o final do livro ao qual baseamos esse processo, ele era a vítima. Agora não. Agora a bonequinha é a vítima. A Ré é a vítima. Então, vamos lá. Então diga para nós. Diga para nós como a Dona Glória descobriu isso e como ela mudou o seu pensamento com a Capitu. E faço a mesma pergunta, mas de uma forma diferente. Qual foi a pergunta que Dona Glória fez? Qual foi a resposta que Dona Glória deu? Coração de mãe não se engana. Nossa, gente, agora nós vamos falar de coração de mãe. Falar agora que coração de mãe não se engana. Vamos provar que Capitu traiu Bentinho por causa do coração de mãe. E vamos provar que agora tá certo. A Capitu, a prova concreta foi que o coração de mãe falou pra ela que ela é igual e traiu Bentinho. Simples assim. Se fosse assim, muitos casos hoje seriam já resolvidos rapidamente, porque o coração de mãe já tinha falado. Essa é a sua última interferência. Está aceita. Como última interferência concedida pelo excelentíssimo senhor juiz, eu quero deixar bem claro aos senhores jurados, ao júri, à defesa também, e principalmente a todos os que estão aqui nos visualizando, que a promotoria em nenhum momento tentou burlar o segmento desse julgamento. Em nenhum momento nós questionamos algo que estava evidente. Em nenhum momento nós descobrimos algo que não aconteceu. Mas, voltando a Dona Glória, e como nós falamos de coração de mãe, agora nós vamos. Qual é o filho que para a mãe não presta? Normalmente não existe. Sabe por quê? Porque o coração de mãe, o amor de mãe, ele supera tudo. Mas Bruno, por que você está falando isso? Você está se enganando? Não. Quando ele fala de Capitu, e quando Dona Glória falou que coração de mãe não se engana, o motivo principal ao qual levou ela a falar isso não foi, Capitu está traindo, mas eu não tenho provas. Mas a questão foi a seguinte: eu desconfio. Ao passo que eu desconfio que a Ré, a bonequinha da Capitu, está traindo nosso querido Bentinho, então eu mudo a fala dela, é isso? Não, muito pelo contrário. Nós fazemos aqui aquilo que se deve. Tanto é que a defesa fez duas perguntas e a Dona Glória só conseguiu responder uma com clareza. Talvez pela timidez, talvez pelo jurado, talvez pelo júri, talvez pela a dureza de um processo como esse. Mas, senhores jurados, vocês com certeza entenderam que a minha fala não se baseia num depoimento só. A minha fala vem de autos. A minha fala vem do livro que está baseando-se esse processo.
A minha fala não está baseada em fatos irreais, em fatos amorosos. Não. A minha fala está baseada no livro ao qual estamos neste processo. Se a defesa, porventura, continuar a pedir que os senhores jurados entendam de forma diferente, façam conforme a consciência de vocês. Essa foi a última interferência. Eu creio que a defesa agora vai poder discursar sem os interesses maiores de falar a verdade da promotoria. Agora conheçam os últimos argumentos e vamos para o julgamento da regra. Vou resumir o que eu iria falar, já que a promotoria tinha mais a falar. O distanciamento de Dona Glória ao casal foi simplesmente a velhice. Ela mesmo diz nos autos, porque as minhas falas se baseiam nisso, ela diz que ele ficou ranzinza e que não queria incomodar a felicidade dos seus filhos. Isso quer dizer seus filhos. Então ela sentia que Capitu era sua filha. Será que ela não tinha amor por Capitu? Se ela disse que eram seus filhos, então ela tinha um amor por Capitu, sim. Ordem no tribunal! Capitu, ela sempre foi transparente. Em um momento, ela engana o Bentinho. Bentinho, por sua vez, fala que a mentira, às vezes, é tão involuntária como a transpiração. Isso diz nos autos? Se o Bentinho mesmo fala que a mentira é igual à transpiração, ele mente. Ele mente e mente constantemente, como a transpiração. José Dias causou uma intriga entre Bentinho e Capitu, falando que Capitu tinha olhares para outros homens. Isso é claro que é mentira. José Dias tinha uma rixa com seu Pádua, isso eu não sei porquê. Ele tinha uma rixa e sempre causava intrigas. Isso prova também que a diferença dele, porque antigamente ele lembrou a Dona Glória que era para o Bentinho ir para o seminário esquecer da Capitu. Depois ele queria tirar o Bentinho de qualquer forma, até ir ao Papa, se fosse preciso, para tirar o Bentinho de lá para fazer direito. Por quê? E tirando que ele também mente, ele mentiu falando que era médico no início do livro, falando que era médico e pôs em risco vidas, pessoas, seres humanos. Então, se ele mentiu, colocando vidas em risco, o que é mentiras poucas e breves para ele? E outra coisa, se Capitu não amasse o Bentinho, por que ela esperaria 8 anos? 8 anos para se casar com ele. Bentinho era um neurótico praticamente assumido. Se a Capitu teve ciúmes da Capitu olhando para o mar, do pensamento da Capitu, do que a Capitu lembrava, como uma pessoa normal sente ciúmes de pensamento, já que os seus próprios pensamentos eram só ilusões, só pensamentos que ele mesmo dizia, sem pernas e sem braços. Tem algumas causas, alguns acontecimentos que vê que o Bentinho não era muito sério. No início, o Bentinho, de novo, veio José Dias falando que a Capitu tem olhos de dissimulada. Por quê? Porque ele tinha rixa com o seu pai dela, e praticamente com ela também, já que ele não queria, vendo que Bentinho já estava aproximando dela, ele fez o possível para separá-las. E falou para o Bentinho de novo, causando intrigas, colocando o Bentinho contra a Capitu, falando que ela tinha olhar de dissimulada, mas ao olhar bem, até o Bentinho viu que
olhos do mar quando estava de ressaca. E por ironia do destino, o seu Escobar morreu quando o mar estava de ressaca. Quando a Capitu olhava para o mar e pensava no que a surpresa que era mostrar o dinheiro que ela estava poupando para ele, isso prova que não foi um casamento por interesse, porque mesmo casando, ela não queria depender do Bentinho. Essa foi a surpresa que ficou bem claro. Se ninguém ouviu, eu estou repetindo. Então, quando ela olhava para o mar, ironia, o mar estava de ressaca. Não, aí eu pergunto a todos vocês, à acusação, ao júri e ao juiz. Como a Capitu falava abertamente da semelhança com o Bentinho, do Ezequiel, do Escobar, se ela quisesse encobrir isso, ela não falaria? Ela omitiria o fato, esconderia e dissimulava, falaria com o Bentinho que não era verdade. Pelo contrário, ela brincava, sorria e ainda fazia brincadeiras com o casamento dos dois. Ironia, como é que uma mãe vai brincar com o fato de casamento de duas crianças irmãs? A semelhança, como eu falei, do Escobar e de Ezequiel, não parecia, era inútil para a família de Bentinho. Como só Bentinho via isso, já que no livro em que baseamos, todos gostavam, principalmente José Dias, das imitações do Ezequiel. Ele mesmo falou que o rosto de Ezequiel, o Bentinho mesmo falou que o rosto de Ezequiel era parecido com a Capitu, só que as expressões, eu falo de novo, as expressões eram do Escobar. Por quê? Para fazer imitações, como é que faz? Tem que fazer expressões da pessoa. É tanto que o José Dias fala que ele imita as pessoas muito bem, ele faz elogios a Ezequiel. Sabia que pode ter semelhanças, porque ele foi mesmo à casa de Capitu e viu. Então isso comprova que ele podia saber da semelhança. E eu venho dizer a todos que o Bentinho, ele era totalmente neurótico, ciumento. Como é que uma pessoa tem ciúme de um choro? Pensem comigo, uma mãe que vê outra mãe perder o marido, e naquela época era tão triste uma mãe perder a mulher perder o marido, ela ia ficar desamparada. A Capitu se colocou no lugar da Sancha, viu como a Capituzinha e a Sancha ia sofrer, como não choraria. Como? Mas por incrível que pareça, o Bentinho não chorou muito. Por que será? O seu ciúme não deixou ele chorar. Que pessoa normal não chora por seu amigo? Que ele ajudou a sair, levar ele, tirar ele do seminário, ajudou ele em todas as formas, ficou com ele, ouviu as suas declarações sobre sua família. Como ele não choraria por uma pessoa? E aí eu venho dizer, desde o início, ele fala que ele tinha brincadeiras na infância com a Capitu, em fazer missas dentro de casa e tudo. Como ele falou, como é que o Bentinho era religioso? Será que ele era religioso? No livro não fala que ele não ia a missas. Não fala que ele não era religioso. Mas será que ele era religioso? Será mesmo? Eu vejo que ele duvida de Deus ao tempo todo. Porque ele duvida da semelhança dos filhos.
das expressões, ele nega todos os fatos, sendo que a acusação mostrou apenas um fato, que foi apenas ao teatro. O que mais aconteceu? Mais nada. E ele pegou apenas um acontecimento. Eu faço vários acontecimentos que prova que Capitu amava o Bentinho e que prova que o Bentinho era dissimulado totalmente. Vocês não vê? Ele era tão temente a Deus que ele cobiçou a amiga de sua mulher. Ele a desejou o tempo todo. E sendo que na Bíblia ele já estava condenado. Porque cobiçar a outra mulher já é pecado na Bíblia. Como ele pôde matar o seu próprio filho? E como ele era também religioso? Porque o livro fala. Como é que ele era religioso? Se ele tentou matar o seu filho e tentou se matar, se suicídio e homicídio é pecado pela Bíblia. Agora pensem comigo. Uma mente perturbada, incrivelmente ilusionista, uma mente que pensa muita coisa, que é muito inteligente, porque o Bentinho era realmente inteligente, porque o senhor Cabral, ele falou, o padre Cabral, ele falou que o Bentinho era super inteligente, todo mundo sabia que o Bentinho era inteligente. Pensa, uma mente inteligente, super ilusionista, o que ela pode pensar? Os fatos que podem criar. Quais são os fatos que ele pode criar? Ele, sendo ele muito pensativo, porque ele não falava com ninguém, ele pode muito bem ter visto e ouvido coisas, e eu ainda repito, o Bentinho, ele espionava, ele olhava de trás da porta, ele ouvia, ou seja, ele espionava, sendo que ele era muito desconfiado de tudo e de todos. Isso mostra que além de ser desconfiado, ele pode ter visto coisas através da desconfiança dele. Isso prova que o Bentinho sempre foi e sempre é. Soria, dente notado. Então já é de consentimento dos jurados e tomada a decisão. Quem é a favor da ré? Levante a mão. Ordem. O tribunal ainda está em sessão. Peça a ré que fique de pé aqui na frente. Declaro encerrados os presentes trabalhos relativos à primeira sessão da primeira reunião periódica do corrente ano de 2012 do Tribunal do Júri dessa comarca. Declaro a ré como sendo culpada a cumprir 10 anos de reclusão por crime de adultério. Então já é de consentimento dos jurados e tomada a decisão. Quem é a favor da ré? Levante a mão. Ordem. O tribunal ainda está em sessão. Peça a ré que fique de pé aqui na frente.
Declaro encerrados os presentes trabalhos relativos à primeira sessão da primeira reunião periódica do corrente ano de 2012 do Tribunal do Júri dessa comarca. Declaro a ré como sendo culpada a cumprir 10 anos de reclusão por crime de adultério. Tirando a Paula, o Lucas Brito e mais alguns que conversaram o tempo inteiro, foi um sucesso, né? Vocês viram. É difícil fazer? O Bruno e a Ellen que digam, né? Claro que é muito difícil. Eu sei que não é fácil, mas é muito bom, não é não? O ano que vem a gente vai fazer hoje, tá? Parabéns, muito bem. Muito obrigada. Pegou pesado, hein? Ô, Matheus! Mas aquela hora que eu tava... Vai tirar foto com os 10 do juiz, velho. Pô, isso é pisa da vela. Ô, Bruno, vem cá tirar uma foto perto de nós aqui, o juiz ou do advogado? O capitão também? Mas vou passar pra grande. Achei que tinha batido. Não precisa não, que tá muito claro. Precisa. É foto. É.